nos fortalece. Pai, nós clamamos a Ti, Deus, faz, Senhor, em nós, ó Pai, a Tua vontade, assim na terra como ela é no céu, Pai. Oh, Deus, nós oramos por esse tempo, Pai, para que cada um de nós aqui, Senhor, seja tocado e ministrado pela Tua palavra, pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Tá Vamos abrir lá, gravando, gente? no Salmo 143. Tá gravando, né, Nete? Salmo 143. 143. O tema é Compreendendo a Vontade de Deus. Compreendendo a vontade de Deus. Esse salmo, ele é um salmo, é uma oração, e nesse salmo é muito interessante quando ele revela os ataques que ele estava recebendo, e ele mesmo discerne que esses ataques eram reflexo... Opa! Você podia fechar o microfone aí, pessoal, por favor? Aqueles que estão com o microfone aberto. Então, fecha de todos, né, Nete? E depois abre só o meu aqui. Senão toda hora vai interromper. Acho que o da Neide ainda está aberto lá. Então, esse salmo é uma oração, e o salmista estava sofrendo muitos ataques, e ele mesmo discerne que a consequência desses ataques era por não estar fazendo a vontade de Deus. Então, ele faz uma oração esclarecendo que muitas coisas que acontecem porque a pessoa ela insiste em não viver segundo a vontade de Deus. E quando nós comparamos a vida de Jesus, nós vamos ver que Jesus ele teve uma vida centrada em cumprir a vontade do Pai. Em todo o tempo, Jesus ele estava orientando as suas ações em fazer a vontade de Deus, em cumprir a vontade de Deus. Então, nós vamos ler aqui o Salmo 143, são 12 versículos. Verso 1 em diante diz assim: Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo, nenhum vivente. Pois o inimigo me tens perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade. O verso 10 é central aí. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça.
tira da tribulação a minha alma, e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Essa expressão, teu servo, ela é uma expressão muito forte, ela não é tão forte na língua portuguesa, mas a tradução correta seria, pois eu sou teu escravo, pois eu vivo para fazer a sua vontade. Então, dentro da ideia da vontade de Deus, nós somos alcançados pela graça, fomos salvos pelo sangue, mediante a fé, e nós somos comprados por este sangue, e a expressão é que Jesus ele pagou realmente com seu sangue por nós, e que nós somos seus escravos hoje. Nós temos a ideia de Senhor que a Bíblia mostra é de Adonai, que significa proprietário. O Senhor, quando nós expressamos nosso Deus é o Senhor, né? Ele é o Senhor, grande é o Senhor. Essa expressão Senhor, Adonai, dependendo do local aonde você encontra nas Escrituras, essa expressão Senhor significa dono, proprietário, alguém que cujo a vida lhe pertence. Então, como não é muito da nossa cultura a questão de escravo, isso diminui muito as expressões na Bíblia, para a pessoa ter entendimento que agora ela é escravo da vontade de Deus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O Paulo ele entendeu essa abordagem, porque quando ele começa a trazer os ensinamentos ali para a igreja, ele fala que agora nós não vivemos mais para a nossa vontade, mas para a vontade de Deus. E o verso 10 aqui, o salmista ele está suplicando para que eles pudessem viver segundo a vontade de Deus. O verso 10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Então, viver no centro da vontade de Deus, eu creio que é o desafio de todos aqueles que foram alcançados pela graça, que foram comprados pelo sangue de Cristo, que vão viver segundo a vontade de Deus. Então, quando nós somos alcançados, e agora, como nós somos comprados pelo sangue de Cristo, nós temos que compreender qual que é a vontade do nosso dono. Nós somos seus servos, nós somos escravos da vontade de Deus, que é uma vontade boa, agradável e perfeita para nós. Não é uma escravidão que nos oprime, mas uma escravidão que nos salva. Não é uma escravidão no sentido de servir a ele sem um entendimento, porque o que ele quer de nós é que nós cumpramos a sua vontade, que é a nossa própria salvação, a vontade de Deus. Quando estamos no centro da vontade de Deus, é quando nós estamos protegidos de nós mesmos. Então, quando nós vemos e entendemos isso, eu fui comprado pelo sangue de Cristo, eu fui remido, quer dizer perdoado, eu fui redimido, que quer dizer resgatado das mãos do diabo. Então, agora, eu sou servo de Cristo, eu pertenço a Cristo, a minha vida pertence a Deus, eu sou dele, eu sou do meu amado, ele é o dono da minha vida. Então, quando é que uma pessoa ela recebe
a autoridade no reino é quando ela tem entendimento que ela vive para a vontade de Deus. E quando uma pessoa vive para a vontade de Deus, ela vai recebendo autoridade dentro desse reino. A autoridade espiritual é reflexo da submissão da pessoa à vontade do Deus Todo-Poderoso, do Rei do Reino dos Céus. Então, quando Jesus ele começa a ensinar sobre como você descobrir a vontade de Deus para você. Vamos lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, Jesus está ensinando os discípulos a orar. Agora, vocês foram alcançados, vocês receberam o reino dos céus, vocês foram remidos, redimidos. Agora, dentro do reino, por que você deve orar? Por que Jesus ele orava? A oração dentro do reino é para que nós venhamos buscar a vontade de Deus. Olha o verso 9. Portanto, vós orareis assim. Quem que deve orar assim? Quem pertence ao reino. Pai nosso que estás nos céus, nas regiões celestiais, santificado seja o teu nome. O teu nome está acima, é separado de tudo e de todos. E aí ele diz no verso 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Então, a questão do reino de Deus, ele se manifesta sobre aqueles que fazem a vontade de Deus. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a questão da vontade de Deus, ela é central para quem vive no reino. Para quem vive no reino, essa pessoa deve buscar a vontade de Deus em oração. Por isso, Jesus estava ensinando os discípulos a orar. Ele estava ensinando os discípulos a orar para que eles pudessem buscar a vontade de Deus, porque agora eles têm um Senhor sobre a vida deles. A questão de você receber a Cristo, você recebe um Senhor sobre a sua vida. Você agora não faz mais aquilo que lhe agrada. E como é que você vai descobrir a vontade de Deus? Através de uma vida de oração. E Jesus estava ensinando isso. Venha o teu reino, o teu governo sobre mim, e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, é através da oração, é através de uma vida de oração, que o Espírito Santo vai te revelar a vontade do Pai. Então, você hoje é servo de Cristo, pertence ao reino, e você agora vive para fazer a vontade de Deus. E aí nós vamos ter esse entendimento da vontade de Deus por uma vida de oração. Agora, qual é a vontade de Deus que é comum a todas as pessoas? Olha aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, qual que é a base para que você possa viver a vontade de Deus? É você se separar para Deus. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Que você se torne, que eu me torne cada vez mais santo, santificado para uma vida separada, consagrada a Deus. Então, a vontade de Deus é uma vida separada para Ele. E aí ele vai falando dessa santificação que está relacionado a você renunciar aos prazeres da carne para que você possa se encher do Espírito.
Então, todos os relatos que Paulo traz aqui agora, ele fala sobre essa questão, da questão da prostituição, que saiba possuir o próprio corpo, se consagrar a Deus. Por quê? Porque o que atrapalha você cumprir a vontade de Deus é você viver pela vontade da carne. Então, a carne é o maior inimigo do espírito. O espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Ele diz isso lá em Gálatas, capítulo 5. E você vai perceber que, para viver na vontade de Deus, você precisa estar separado de uma vida que viva para satisfazer a carne. Está lá em Gálatas 5, verso 17. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Então, uma pessoa que vive para os prazeres, para a carne, ela faz aquilo que é do querer dele e não a vontade de Deus. E uma pessoa que vive para os prazeres, ela não pertence ao reino de Deus. O reino de Deus, para você pertencer ao reino de Deus, você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus e fazer, muitas vezes, você vai ter que contrariar a sua carne para fazer a vontade do Espírito. E isso é muito claro. Jesus, ele falando sobre uma vida no Espírito, aqui em Mateus capítulo 7, se você puder abrir, Mateus capítulo 7, no verso 21, ele está dizendo assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Novamente ele está dizendo, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual que é a vontade do Pai? É a nossa santificação. Como que nós vamos nos santificar? Não fazendo a vontade da carne, mas a vontade do Espírito. E para você viver na vontade de Deus, você tem que ter uma vida no Espírito. E isso é uma realidade poderosa, muito grande, em nome de Jesus. E isso é maravilhoso, né? Quando você tem uma vida no Espírito, você não vive segundo a vontade da carne. E a dificuldade hoje de um cristianismo meia-boca, de um cristianismo falho, que as pessoas elas querem os prazeres da carne e querem viver também os benefícios do reino. Elas querem os benefícios do reino sem abrir mão dos prazeres da carne. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A iniquidade, ela opera aonde? Na carne. Quando Jesus ele fala, os que praticais a iniquidade, são aqueles que estão praticando a vontade da carne. Então, a iniquidade ela tem uma origem espiritual, mas para estabelecer um governo da carne baseado nos prazeres da carne. Então, Jesus ele deixa claro, naquele dia, Senhor, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor. Quem é que chama Jesus de Senhor? São aqueles que se dizem seus servos. Porventura não temos nós profetizados. Quem é que profetiza em nome do Senhor? A igreja. Em teu nome não expelimos demônios. Quem que expele demônios em nome do Senhor?
a igreja. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Quem é que faz milagres em nome do Senhor? Se você observar aqui no verso 22, tudo Jesus está falando. Em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. Quem é que usa o nome de Jesus? É quem recebeu essa autorização através da igreja, é que usa o nome do Senhor. Muitos vão usar o nome do Senhor, mas não vão se submeter à vontade do Senhor. Aí eles querem viver os prazeres da carne com a autoridade do Espírito de Deus. Vai dar ruim, vai dar meleca esse negócio no final das contas. É o que Jesus está alertando. Você pode fazer milagres, expulsar demônio, curar enfermos, fazer milagres em meu nome, mas não quer dizer que eu sou o Senhor verdadeiramente da sua vida, se você ainda vive pelos prazeres da carne, praticando a iniquidade da carne e não se libertou do governo da carne. E por isso que lá em 1 Tessalonicenses 4, ele fala, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Tenhais da prostituição, que ele fala tudo aquilo que era o desejo da carne. Então, isso é muito claro nesse texto de Tessalonicenses, nessa carta que Paulo escreve. A vontade de Deus é a santificação, é uma vida guiada pelo Espírito, é uma vida guiada pela santificação do seu coração, da sua mente, não se envolvendo com os prazeres da carne, ou não sendo governado pelos prazeres da carne. Pessoas que querem fazer isso vai dar ruim. Então, nós devemos ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, né? E aí, uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, vivendo a vontade de Deus no Espírito, uma pessoa que não tenta manipular a Deus com uma vida na carne, uma vida no Espírito, o que vai acontecer com ela? Ela vai viver a vontade de Deus e ela vai alcançando as promessas de Deus. Olha aqui em Mateus capítulo 12, no verso 50. Mateus 12, diz assim, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, aquele que vive uma vida guiada pelo Espírito, alcança uma identidade de família de Cristo. Jesus ele está dizendo sobre a vontade de Deus, ela está centrada na obediência à sua palavra, uma vida de santificação, ou seja, de separação, de consagração, uma vida guiada pelo Espírito, uma vida cheia da presença do Espírito, fará com que você entre em um ambiente de aliança com Deus Todo-Poderoso. E essa aliança, ou seja, se tornar irmão, irmã, mãe, Jesus está utilizando uma linguagem de família, que é uma expressão de aliança. Se você faz a vontade de meu Pai que está nos céus, eu tenho aliança com você. Você faz parte do meu reino. Ou seja, as promessas que eu tenho do meu reino vão alcançar a sua vida. Isso é maravilhoso. Então, quanto mais nós buscamos em oração para que seja feita a sua vontade, a vontade de Deus é a santificação. E a vontade de Deus, ela me conduz a uma identidade espiritual. Eu entro dentro de um ambiente da família de Deus. E quando eu entro no ambiente da família, da aliança, eu começo agora a desfrutar das promessas pertinentes a esse reino. Então, qual que é a base de toda a nossa vida? Aprender e buscar a vontade de Deus. O salmista entendeu isso. Quando nós começamos aqui esse estudo, nós vimos o seguinte, que ele diz, ensina-me a fazer a tua vontade.
pois tu és o meu Deus, guie-me o teu bom espírito. Por que ele estava pedindo a Deus para ensiná-lo a fazer a vontade de Deus? Porque ele estava debaixo de um ataque espiritual violento. Muitas pessoas hoje que estão sendo oprimidas, atacadas, porque elas não estão orando da maneira correta. Elas ficam orando para Deus tirar delas a prova, ao invés de discernir qual é a vontade de Deus dentro da prova. Há uma diferença, porque muitas provas são consequências da nossa desobediência a Deus. E isso é porque a gente não quer abrir mão da nossa vida. A gente não quer entregar a nossa vida para Jesus. Às vezes a pessoa entregou a vida para uma religião, não para Jesus. Ela entregou a vida dela, mas ela não abre mão de fazer aquilo que lhe agrada. Ela se diz cristã, mas ainda vive uma vida centrada em si, não centrada na vontade de Deus. Então, Jesus ele nos orienta a orar: venha o teu reino, para que seja feita a sua vontade. A ter uma vida centrada na vontade de Deus, uma vida de oração, onde nós buscamos a vontade de Deus, aonde o Espírito Santo ele vai nos guiar em toda a verdade, aonde o Espírito Santo vai nos conduzir uma vida acima do governo da carne, aonde o Espírito Santo ele vai arrancar de dentro de nós os enganos, as mentiras, os sofismas, aquilo que nós nossos pensamentos segundo a nossa vontade, e ali, quanto mais cheio do Espírito, você agora vai se edificando e obedecendo à vontade de Deus, você vai recebendo mais autoridade espiritual dentro do reino de Deus. Quem é que alcança autoridade no reino? Quem vive para fazer a vontade do Pai. Então, se você quer autoridade, você tem que se submeter a buscar a vontade de Deus para a sua vida. Quanto mais submisso à vontade de Deus, mais autoridade no reino de Deus você alcança. Nenhum amém, mas tudo bem. Vou seguir aqui o meu trabalho. Glória a Deus, amém, amém. Não sou nada mesmo. Ninguém dá um amém. Amém. Está todo mundo dormindo. Ô, glória. Amém. Eita, Aleluia. Aleluia. Porque pregar para crente que não é pentecostal, irmãos, igreja que não faz barulho, essa igreja faz a vontade de Deus, não. Lá no céu é louvor, é trovão. O dia que você for lá, você vai ver. Eita, glória, aleluia. Fogo puro. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus, ela traz a revelação da vontade de Deus para nós. A vontade de Deus, ela tem que ser o centro das suas orações. A vontade de Deus tem que ser o centro de tudo que você está buscando. Mais do que resolver os seus problemas, Deus ele quer que você compreenda que você agora é escravo da vontade dele. Você não é escravo daquilo que lhe é conveniente. Você não é escravo daquilo que mais é coerente Amém. Com a razão e com a lógica. Você não é escravo dos prazeres e do conforto. Você não é escravo agora das coisas deste mundo. Você tem um Senhor sobre a sua vida. Ele te comprou com o sangue dele. Você é escravo da vontade dele. É isso que Paulo estava tentando passar. A vontade de Deus é a santificação, que você tem uma vida no Espírito consagrada a Deus, para obedecer a Deus, e que você não obedeça à vontade da carne. Então, Amém. Um crente carnal é um crente sem autoridade. Um crente carnal é um crente, ele crê em Jesus, mas não vive para a vontade de Deus. Essa pessoa não frutifica no reino, ela não alcança vidas, ela não flui. Você quer saber se uma pessoa ela é uma pessoa espiritual, uma pessoa carnal? Jesus falou isso. Pelos frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Uma pessoa que ela vive para a vontade de Deus, ela frutifica bastante. Ela produz vida,
ela produz alimento, ela é uma pessoa frutífera dentro do reino, uma pessoa que está debaixo da vontade de Deus. Agora, uma pessoa que está fora da vontade de Deus, sem mim, disse ele, nada podemos fazer. Nós não podemos alcançar nada sem a unção, a presença, a direção do Espírito Santo. Então, o que eu peço para vocês é que estejam orando sempre para fazer a vontade de Deus, para que, na vontade de Deus, nós consigamos produzir fruto para a glória do Senhor. Quer ver aqui em Mateus 26? Abre lá, gente, todo mundo. Tem muita gente aí que nem abre a Bíblia. Fica com preguiça e depois quer que Jesus abençoe. Preguiça de ler a Bíblia, velho. Olha só, Jesus lá no Getsêmani. Olha o que ele diz aqui no verso 42. Tornando a retirar-se, orou de novo. Olha só, dentro do ambiente de oração, olha o que Jesus fala. Dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Uau! Mais uma vez, no ambiente de oração, Jesus orientando a cada um de nós, porque essas coisas estão escritas para nós, para o nosso entendimento. Ele nos explica que nós devemos, em oração, buscar a vontade de Deus. Orar é buscar a vontade de Deus. Eu queria anotar isso. Meu Deus, não veio de mim mesmo. Orar é buscar a vontade de Deus. Então, uma pessoa de oração não é pedir a Deus as coisas, é compreender a sua vontade, é entender os seus propósitos, os seus caminhos. Porque Deus sabe de tudo que você necessita antes de você abrir a boca. Você não serve a um Deus que não te conhece. Ele te conhece. Então, a oração está relacionado a você ter uma vida centrada na vontade de Deus. Assim como Jesus, em oração aqui no Getsêmani, ele coloca a vontade de Deus em um lugar central. Ele sabia que ele ia sofrer bastante ali, mas ele coloca a vontade de Deus acima do seu próprio sofrimento. Isso é extraordinário, é um dos maiores ensinamentos da Bíblia, quando Jesus nos ensina a colocar a vontade de Deus acima de tudo na nossa vida. Ele sabia que ia morrer, ele sabia que ia se separar de Deus, que ia levar sobre si os pecados do mundo inteiro. Ele sabia que ia ser um tempo de muita angústia e sofrimento. E ele coloca a vontade de Deus acima do seu próprio sofrimento. Então, quando nós entendemos isso, vamos aqui para Romanos, no capítulo 12. Aqui Paulo ele traz uma das instruções sobre esse processo de santificação e de consagração a Deus. No verso 1 ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto racional é apresentar o seu corpo como um instrumento de santificação e de consagração a Deus. Verso 2: e não vos conformeis com este século, com este tempo, com esta dimensão cronos aqui, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que renovação é essa? Que eu não vivo mais para a vontade da carne, e sim para a vontade do Espírito. Que eu não vivo mais para as minhas vontades, mas para a vontade de Deus. O que eu preciso renovar na minha mente? Que agora eu tenho um Deus que é Senhor da minha vida. Eu tenho
Deus a quem eu tenho que viver para a sua glória. Eu tenho um Deus que é o centro de tudo aquilo que eu vou fazer e viver nessa terra. E eu renovo a minha mente, dizendo para mim mesmo que você vive agora para a vontade do Pai, não para a sua vontade. E é isso que Paulo está dizendo: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você renova a sua mente, você vai descobrir a boa, agradável e perfeita. Ela é como o tabernáculo, bom, agradável e perfeito. Átrio, santo lugar e santo dos santos. A vontade de Deus, ela vai gradativamente, você descobre a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, até alcançar a perfeita vontade de Deus para a sua vida. É um processo na medida que a sua obediência à vontade de Deus vai acontecendo, você também vai tendo experiências de que praticar a vontade de Deus é a melhor decisão da sua vida. E Jesus, ele nos deu esse exemplo, ele nos deu essa inspiração de buscarmos a vontade de Deus acima da nossa própria vida. Quando ele entrega-se ali no Getsêmani, ele fala assim: pode me matar, porque eu creio que essa é a sua vontade, e ao terceiro dia eu voltarei. Ele sabia do que estava esperando ele. Quando ele diz assim: contudo, não faço o que eu quero, mas o que tu queres, outra tradução diz: faça-se a sua vontade. Faça-se a sua vontade. Ninguém teve mais fé do que Jesus, homem. Ele disse: pode me matar, que ao terceiro dia eu volto. Ele só tinha uma promessa. E essa fé da ressurreição, é a fé que nos salva. Você fazer a vontade de Deus, porque você sabe que mesmo quando o seu corpo aqui na terra morrer, você tem a vida eterna, que é a grande promessa de Deus para todos nós. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte: viva para fazer a vontade de Deus, ore para fazer a vontade de Deus, crucifique a sua carne, não deixe de ser governado pelos prazeres, não deixe ser governado pelos prazeres, saiba ouvir não de Deus, porque Ele sempre quer o melhor para nós. Compreenda que você está vivendo na vontade de Deus quando a sua vida está produzindo frutos para a glória de Deus, quando a sua vida está produzindo salvação, transformação de vidas. Ali você realmente está fazendo a vontade de Deus. E entenda que a sua oração é um meio pelo qual você busca a vontade de Deus todos os dias da sua vida, e você vai ter uma vida abençoada, frutífera. E naquele grande dia, ele vai dizer assim: eu conheço você, você fez a minha vontade, servo bom e fiel, tomai posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Isso, só quem faz a vontade de Deus que vai ouvir isso. Mateus 25. Só quem faz a vontade de Deus tem essa expectativa acima de uma religião, acima de um sistema, mas para um Deus que é poderoso, que pode todas as coisas. Você que tem uma vida aqui nessa terra ainda, converta o seu coração para a vontade de Deus antes que te seja tarde demais. Viva para a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a nossa santificação, nossa separação do mundo para Ele, a nossa consagração, apresentando o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, oferecendo o nosso corpo como santuário do Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe você, sua casa, em nome de Jesus. Fazer a vontade de Deus é tudo, galera. Vamos entender isso, vamos orar por isso, vamos... É difícil. Às vezes eu vejo as pessoas, elas buscam a Deus sempre
para suprir uma carência, uma necessidade. E difícil você ver alguém jejuando para compreender a vontade de Deus, alguém se consagrando para fazer a vontade de Deus, né? Jesus, ele fazia isso, ele se consagrava para entender, compreender a vontade de Deus em cada etapa, cada ciclo, cada momento. Quando ele estava na Galileia, no norte de Israel, ele estava ali orando para discernir a vontade, separando ali os discípulos. Quem, Senhor, que o Senhor quer que vá transmitir o fundamento do teu reino? E ele passou uma noite orando para entender a vontade de Deus. Depois ele vai para Jerusalém e ele fica ali pregando, e sempre ele se retirava para entender qual era a vontade de Deus em todo o tempo, até chegar no Getsemane, naquele momento, naquelas últimas horas, e se consagrar inteiramente a Deus, e entregar a sua própria vida na cruz, porque aprove a Deus moê-lo para que nós pudéssemos ser salvos. Bendito seja o nome do Senhor. Graças te damos, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus santo, Deus eterno, Deus vivo, Deus real. Louvamos o teu nome e engrandecemos a ti. Nós bendizemos o Senhor, Deus de misericórdia, paz, alegria, o Deus da vida, o Deus criador dos céus e da terra. O Senhor é Deus, o Senhor é digno de toda a adoração. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. O Senhor é adorado, o Senhor é bendito, toda a terra está cheia da sua glória, todas as nações, tribos, línguas sabem que só o Senhor é Deus, todos os povos aqui da terra glorificam e exaltam o teu nome. Pai, nós, debaixo desta palavra que foi ministrada, nos posicionamos e pedimos que o Senhor revele a tua vontade para cada um de nós e principalmente nos capacite a discernir a sua vontade, para que se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Significa, se o grão de trigo, ó Deus, faz a vontade dele e permanece como grão, ele não produz fruto. Mas se o grão de trigo morrer, ele deixa a sua natureza de grão e produz muito fruto para a glória do teu nome. A vontade do Senhor é que nós sejamos esse grão de trigo revelado ali em João 12, que possamos consagrar as nossas vidas, renunciar à nossa vontade, para que muitos sejam salvos e o teu nome seja glorificado. Bendito é o teu nome, Pai. O Senhor é Deus sobre nós. Ajuda-nos, como disse o salmista no Salmo 143, ensina-nos a fazer a tua vontade, pois tu és o nosso Deus. Ensina-nos a fazer a tua vontade. Bendito seja o santo nome do Senhor para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês com paz, prosperidade, saúde, sabedoria, revelação. Que você seja cheio do Espírito Santo e de fé, e que a graça do Senhor repouse sobre a sua casa, que os anjos estejam te guardando, você seja cheio do Espírito, da sabedoria, do entendimento, na revelação de Cristo Jesus, nosso Senhor e único Salvador. Ele é Deus, ele é Rei, ele voltará, e que você possa ser encontrado fiel no dia do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A ele toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Beijo do Magro. Ok, o pastor já saiu, não foi? O AP. Eu ia dar a sua oportunidade para você, mas ele saiu. Pronto, Fala. então, Ivonete, eu tenho aqui uma dúvida, e foi na altura em que eu levantei a mão, que é cada vez que fala na palavra de muitos dirão, não fizemos, não profetizamos, não libertamos, não expulsamos demónios, e o Senhor responde, apartai-vos de mim, vós, raça de víboras, que não vos conheço. A questão aqui é algo que me bate, batalha a minha cabeça, é o seguinte: há pessoas que de facto há um determinado momento que elas estão que acreditam e recebem, estão na palavra do Senhor, mas e se eles durante o seu percurso
caem e operam alguma coisa contrária à vontade de Deus, eles deixam de poder, as pessoas que recebem a ministração, seja de cura, seja de libertação, elas não alcançam essa bênção. Deus não está a operar, a ver o coração da pessoa que está a sofrer, mesmo que aquela pessoa que está a orar por eles acaba, por um determinado momento, estar-se a desviar do propósito do plano. Eles podem, pela graça de Deus, podem estar a interceder e operar sinais e maravilhas. Isto é, se as pessoas se estão a desviar, mas estão a anunciar pela palavra de Deus, Deus pode operar mesmo assim pela sua graça e pelo seu favor e pela sua misericórdia junto destas pessoas que estão a pedir intervenção divina, apesar destes homens e destas mulheres poderem mais à frente serem afastados do plano de Deus porque não seguiam a vontade de Deus? Bom, os dons, eles são irrevogáveis, né? Então, quando Deus dá um dom de curar, né? Mesmo que a pessoa ela esteja não esteja alinhada com a vontade do Senhor, esses dons eles são irrevogáveis. Então, por isso Deus ele opera, né, a cura e toca na vida dessas pessoas através desses homens e mulheres que receberam esses dons, né? A gente conhece a história do Benny Hinn, né, e que por muitos anos ele esteve, vamos dizer assim, desalinhado, desajustado com a vontade de Deus. Mas mesmo assim, Deus usava ele, né? Então eu acredito nisso. Compreende? Certo, por acaso essa sempre foi uma das temáticas que eu assim, mas como é que é possível? Então isso é só por favor e por graça, só pode. E sempre que se toca nesse tema, o favor e graça. Também. Também. Mas em relação a esse versículo, eu não tenho muita coisa para te tirar essa dúvida. Porque até eu também tenho muitas dúvidas em relação a esse versículo. Por isso é que eu estava a querer falar, pronto, colocar esta questão ao AP. Pergunta lá no grupo e marca ele. Ok, obrigada. Né? Então, glória a Deus. Amém, queridas? A gente se vê semana que vem, então. Um beijo, gente. Fica com Deus. Beijo. Deus abençoe. Tchau, 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 gente.